Olá, eu sou Deise Corrêa, do Ministério Casais, Ricardo Deise, e estamos fazendo a leitura do livro Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada e, para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio de número 18 e nós vamos continuar o capítulo número 4, analisando as provas. 4. Relacionamentos feridos. Você e eu fomos criados para ter um relacionamento com Deus e com os outros. Mas quando somos atormentados pela dúvida, quando nos falta paz, temos baixa autoconfiança ou brigamos com uma mente dividida. As feridas afetam nossas interações com aqueles que estão ao nosso redor. Enquanto você lida com essas consequências, porém, há muitas maneiras com que a ansiedade pode afetar nossos relacionamentos. Estou simplesmente destacando as 4 mais extremas para que você possa ter uma ideia do que procurar em sua própria vida. Em primeiro lugar, por causa dos medos, podemos inconscientemente nos resguardar porque estamos desconfiados das intenções dos outros ou sentimos que não estamos à altura. Quando desconfiamos das pessoas, como regra, temos a tendência de nos certificarmos de que ninguém fique também perto de nós, escondendo nossos verdadeiros pensamentos e sentimentos. Nós nos isolamos, fazendo tudo o que podemos para garantir que ninguém venha nos ferir. Infelizmente, isso geralmente resulta em sentimentos de alienação e solidão, porque nossas necessidades emocionais mais profundas não são atendidas. Então, se você se sentir isolado ou afastado daqueles de quem deseja estar perto, pergunte-se: será que eu afasto as pessoas quando sinto que elas estão ficando muito apegadas ou íntimas? Estou me protegendo excessivamente em relação aos outros? Se assim for, pode ser porque você inconscientemente se previne de estar vulnerável às outras pessoas devido ao medo enraizado. Felizmente, Deus pode lhe mostrar em quem confiar e como agir com sabedoria e discrição em seus relacionamentos. Em segundo lugar, podemos querer nos relacionar com os outros, mas nos tornamos tão focados internamente que temos dificuldade para chegar até eles. Para se relacionar com outras pessoas, é necessário que demonstremos interesse por elas, ouvindo seus sentimentos, sonhos, esperanças e desejos. Devemos nos envolver com elas, encontrar as áreas de compatibilidade e estar dispostos a apoiá-las quando passam por momentos de dificuldade. Infelizmente, podemos estar tão acostumados a nos concentrar em nossos próprios problemas que achamos difícil cuidar dos outros. Podemos nos sentir estranhos quando nos aproximamos de alguém ou sentir medo de sermos rejeitados se o fizermos. No entanto, se nos recusamos a assumir o risco, nunca teremos os relacionamentos significativos que Cristo pretende que tenhamos. Vamos afastar as pessoas com nosso egocentrismo e nossa inquietação, porque elas interpretarão nosso afastamento como arrogância e não como um pedido de amizade. Em terceiro lugar, podemos desejar manter um elo com os outros para atender às nossas próprias necessidades, mas ser tão focados interiormente que não temos nenhum interesse em dar um retorno a eles. Isto é muito semelhante ao assunto anterior, mas aplica-se à pessoa que desenvolveu habilidades sociais para manter os outros acessíveis apesar de sua falta de compromisso. Esses indivíduos aceitam receber tanto quanto podem, mas retribuem o mínimo possível. Seu senso de autoproteção é tão super desenvolvido que eles não entendem a alegria de compartilhar generosamente com os outros ou que há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Infelizmente, vemos cada vez mais exemplos disso dia após dia.
No entanto, não devemos nos surpreender que esse tipo de comportamento tenha também suas raízes no medo. Eu li sobre diversas crianças que foram tão negligenciadas em sua infância, abandonadas por horas e dias inteiros, que se tornaram emocionalmente fechadas e incapazes de se importar com as outras pessoas sem um tratamento sério. Posso imaginar o horror profundo que esses bebês sentiram ao chorarem e ninguém dar atenção a eles. Não é de admirar que os seus corações estejam endurecidos pela autopreservação. Mas estou convencido de que mesmo esse tipo esmagador e isolador de medo pode ser curado pelo poder do amor de Deus. Em quarto lugar, podemos nos tornar tão carentes por causa de nossas ansiedades que exaurimos aqueles a quem amamos. Quando exigimos que nossos amigos e familiares nos deem garantia constante da sua concordância, cuidado ou aceitação, isso pode se tornar muito cansativo para eles. Talvez haja alguém que você receie ver por causa da maneira como ele ou ela suga sua energia. Pode ser que o indivíduo resmungue sem parar sobre os mesmos fardos, preocupações e queixas ano após ano. Ou pode ser que ele esteja constantemente procurando você para validação e você simplesmente não sabe mais o que dizer. Em última análise, esses indivíduos recusam-se a ouvir conselhos, evoluir ou deixar de expressar as suas preocupações, porque reclamar é a maneira que encontraram para chamar a atenção. O resultado é que aqueles que têm a infelicidade de encontrá-los se sentem esgotados, ansiosos e frustrados. Sabemos o quão irritante esse tipo de personalidade pode ser, por isso é uma boa ideia perguntarmos aos nossos entes queridos se exigimos muito deles ou se a nossa própria necessidade de aprovação tornou-se opressiva. 5. Saúde precária. Como se sabe, uma das formas mais intrigantes sob a qual o medo é demonstrado em nossas vidas é como ele aparece em nossos corpos. Conheço muitas pessoas que parecem felizes por fora, mas cujas apreensões internalizadas resultaram em pressão alta, problemas cardíacos e respiratórios e perturbações digestivas. Na verdade, inúmeros estudos médicos e científicos concluíram que a ansiedade está relacionada a essa e muitas outras condições de saúde, como asma, colite, úlceras, fraqueza muscular, doenças autoimunes, tontura, psoríase, eczema, dores de cabeça e até mesmo câncer. Por que isso acontece? Tudo tem a ver com a forma como a mente e as emoções afetam o nosso organismo. Deus nos criou com tudo de que necessitamos para reagir a emergências repentinas, por meio do mecanismo de resposta chamado lute ou fuja. Como vimos anteriormente neste capítulo, se recebermos notícias que nos obrigam a reagir com atenção, formos atacados de alguma forma ou nos encontrarmos em perigo, como nos depararmos com um leão da montanha ou uma cascavel numa caminhada, nossos corpos acionam instantaneamente suas defesas. Nossos batimentos cardíacos e frequência respiratória aceleram. Nossos níveis de cortisol e adrenalina aumentam. O fluxo de sangue e de nutrientes para os nossos grupos musculares e membros são ampliados. O nosso sistema nervoso é mobilizado e as nossas pupilas se dilatam. Tudo do que precisamos para nossa preservação está preparado para agir. Os processos que não são imediatamente necessários para a sobrevivência, como nosso sistema digestivo e imunológico, são inibidos, permitindo que mais energia vá para as áreas essenciais. Muitas coisas acontecem
para tornar nossos corpos os mais eficazes possíveis para lutar ou fugir. Podemos perceber a sabedoria incrível que o Senhor demonstrou ao nos proporcionar essa capacidade. No entanto, o Pai pretendia que isso fosse uma provisão de curta duração para emergências. Ele não nos criou para viver em um perpétuo estado de estresse extremo, que é o que costumamos fazer. Imaginem o mal que fazemos a nós mesmos quando os sistemas biológicos permanecem nessa condição amplificada. Não é à toa que, quando abrigamos ansiedade consciente ou inconscientemente, há um efeito perceptível sobre a nossa saúde. Nós vamos continuar este capítulo no próximo áudio.